A Volkswagen apresenta oficialmente em setembro de 2020 o seu novo SUV de propulsão exclusivamente elétrica, o Volkswagen ID.4. Esse SUV ele está planejado inicialmente para chegar ao mercado dos Estados Unidos, da Europa e na China. Porém, há a previsão de que ele seja vendido no Brasil, mas ainda não há confirmação oficial, mas caso isso venha a acontecer, será numa etapa posterior. O Volkswagen ID.4 ele já está precificado no mercado norte-americano, ele parte de $39.995 nessa configuração que nós estamos mostrando, que é a versão First Edition. Porém, como nos Estados Unidos o governo federal dá um incentivo para os consumidores comprarem carros elétricos no valor de $7.500, então o consumidor final norte-americano ele pagará $32.495, ou alguma coisa em torno de R$179 mil ao câmbio de setembro de 2020. Neste vídeo, nós vamos mostrar todos os detalhes do Volkswagen ID.4, porém eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like nesse vídeo, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação desse trabalho. Além disso, caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, o Volkswagen ID.4 é o segundo modelo de propulsão exclusivamente elétrica, baseado na plataforma MEB, a nova plataforma elétrica da Volkswagen, que foi lançado esse ano. O primeiro foi o Volkswagen ID.3 e agora chega ao mercado esse modelo que tem um potencial de vendas bem maior, por ser efetivamente maior e por ter essa conotação de SUV, que atualmente é a grande preferência dos consumidores. Então, o Volkswagen ID.4 ele chega ao mercado inicialmente nessa versão com motor traseiro e uma autonomia de 520 km, ou seja, basicamente mesmo nível de autonomia de um SUV convencional com motor de combustão interna, como por exemplo o Volkswagen Tiguan 250 TSI. Gasolina tem basicamente esse nível de autonomia, até um pouco menos, e inclusive o Volkswagen ID.4 em termos dimensionais ele é muito parecido com a Tiguan, a gente vai passar os detalhes. Porém, é importante considerar que esse carro, o Volkswagen ID.4, ele chega ao mercado e os consumidores terão 3 anos de carregamento grátis na rede Electrify America, que é uma rede de carregadores disponível em todos os Estados Unidos, tem mais de 400 pontos e a Volkswagen está oferecendo isso para os consumidores. Quem comprar o carro terá 3 anos para fazer carregamento grátis das baterias. É como se você comprasse o carro e pudesse utilizar postos de gasolina por 3 anos sem custo algum. Então um incentivo muito importante que a Volkswagen está oferecendo para os consumidores. Esse carro aí, ele chega no mercado americano para concorrer sobretudo com o Tesla Model Y, que é um modelo consolidado. A gente sabe que a Tesla tem uma grande rede de carregamento no mercado norte-americano e esse carro aí, ele chega para competir com o Tesla Model Y. Segundo executivos da Volkswagen, esse carro aí, ele tem um desempenho típico de um Golf GTI, tem muito mais espaço interno, até mesmo que o Tiguan, tem o propósito de um Fusca, ou seja, ser um carro rápido e disponível para ser utilizado no dia a dia. O interior desse novo Volkswagen ID.4, ele tem um visual aí bastante limpo, bastante clean e faz uso de uma série de recursos de iluminação para se comunicar com o motorista. A gente pode observar que nessa configuração que nós estamos mostrando, que é a versão americana, tem um visual aí realmente que parece ser muito inspirado até nos modelos da Tesla. Muito limpo, tem uma tela central de informação e entretenimento com tela de 10,25 polegadas. Ele tem um cluster de instrumentos bem menor, também totalmente digital. E você pode ver que, sendo um carro com 2,77 metros de comprimento e sendo um carro de propulsão elétrica que ocupa muito menos espaço para os motores, ele acaba oferecendo muito mais espaço para os passageiros e para os ocupantes, inclusive também em relação à carga. Para efeito de comparação, esse modelo, um ID.4, que mede aí 4,58 metros de comprimento, ele tem um porta-malas de até 860 litros, caso você não faça o rebatimento dos bancos traseiros. Caso você faça, o volume de carga aumenta para 1.817 litros. Esse modelo ele traz também uma série de recursos de segurança. A gente pode ver o volante com comandos multifuncionais. Dependendo da versão, ele traz uma lista de equipamentos
que vem aí com 6 airbags, um pacote que inclui um sistema de prevenção de colisão frontal e aí muito espaço traseiro e também espaço dianteiro por conta dessa grande espaço, desse grande distância entre eixos de 2,77 metros. Então, é um carro com 4,58 de comprimento, 2,77 de entre-eixos, ou seja, ele tem um comprimento um pouco menor do que o Tiguan, porém tem mais entre-eixos, é muito característico isso desses modelos elétricos, então ele oferece um espaço interno significativamente maior do que o próprio Tiguan. Isso acontece por conta que, como a gente já disse, o motor elétrico é um motor muito menor, esses carros elétricos não precisam de radiador, não tem transmissão, não tem câmbio. Então é basicamente um sistema de baterias que ficam no assoalho, você tem um motor muito pequeno, não tem sistema de refrigeração, então é um carro também muito mais eficiente. Esse modelo, o ID.4, então, ele traz aí um design interno aí muito característico, com uma série de elementos de iluminação. Essa central de informação, entretenimento com tela de 10,25 polegadas e opcional uma tela de 12 polegadas. Ele vem também com teto solar panorâmico, uma série de sistemas exclusivos, como, por exemplo, um sistema de front assist, um sistema de piloto automático adaptativo, então uma série de recursos. O acabamento interno nessa configuração First Edition vem com os bancos revestidos em couro, dando uma conotação aí um pouco mais de sofisticação, e o volante aí também revestido em couro branco, alguns elementos de identificação, então muito característico desses modelos elétricos, o fato de se tratar aí de uma versão aí com um aspecto muito tecnológico, muito moderno. Então, em relação às dimensões, o Volkswagen ID.4, então, como a gente já disse, ele tem muita similaridade com a Tiguan. Então, ele mede 4,58 metros, tem 1,86 de largura, tem um entre-eixos de 2,77 e tem uma altura de 1,63 m, ou seja, é um carro aí realmente com um visual, um porte típico de SUV, então é por isso que ele tende a agradar bastante no mercado norte-americano e também no europeu, onde os SUVs estão chegando. Em relação à mecânica, então, esse modelo ele vem com um motor elétrico de 204 cavalos, 150 kW, ele tem 31,6 kgfm de torque. Esse motor vem no eixo traseiro e aí vocês estão vendo o porta-malas com 860 litros, caso você não faça o rebatimento. Caso faça o rebatimento, aí o volume do porta-malas amplia-se para 1.817 litros. Esse modelo que a gente está mostrando agora é a configuração que será vendida na Europa, também muito espaço interno, mas os dois, tanto o modelo europeu quanto o que é vendido no mercado americano, eles contam aí com essa tecnologia de propulsão com motor elétrico com 204 cavalos, 31 kgfm de torque. Segundo dados da Volkswagen, ele acelera de 0 a 100 em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 160 km por hora, é limitada eletronicamente. Vocês podem ver que um modelo vendido no mercado europeu, ele tem um interior um pouco mais sóbrio, com elementos em preto, diferentemente do que acontece com o vendido no mercado norte-americano. Posteriormente, a Volkswagen prepara também o lançamento para breve de uma versão ID.4 Pro com tração nas 4 rodas, motor com 302 cavalos de potência. No mercado americano, ele sairá de preço partindo de $43.695. Bom, em relação a carregamento e autonomia, o Volkswagen ID.4, então, ele tem uma autonomia nessa configuração First Edition de 520 quilômetros nessa configuração com 85 kWh de baterias. Então ele tem baterias com capacidade de 85 kWh e elas podem ser recarregadas. O carro já vem com um carregador doméstico de 11 kW. Com esse carregador doméstico você pode recarregar totalmente a bateria do seu carro em cerca de 7 horas, porém, se você deixar por apenas 1 hora, você adiciona cerca de 80 km de autonomia. Num recurso de carregamento rápido, corrente contínua, como é o caso, por exemplo, da rede Electrify America nos Estados Unidos, ele permite que você obtenha até 80% da carga da bateria em 38 minutos.
em sistema de carregamento de 150 e 125 kW. Esse carro ele atende aí uma potência de energia de carregamento de até 125 kW. Então, é um carro aí muito interessante, o Volkswagen ID.4. Ele chega ao mercado americano, mercado europeu, mercado chinês, para concorrer com um modelo que se estabeleceu, que é o Tesla Model Y. É um carro aí que também tem suas características muito interessante, também tem uma autonomia aí em torno na configuração long range, ele chega até mais de 600 km de autonomia. A Tesla é líder no segmento de carros elétricos, mas a Volkswagen está chegou com o Volkswagen ID.3, um carro aí na faixa até 39 mil dólares, evidentemente tem uma versão um pouco mais cara, e esse modelo, o Volkswagen ID.4, ele passa a ser fabricado agora exclusivamente na Alemanha, mas ele será fabricado também nos Estados Unidos a partir de 2022, e aí a partir dessa data que a gente pode esperar aí uma chegada no mercado brasileiro. E aí viria aí num acordo de cooperação Brasil e Estados Unidos, está sendo negociado, pode ser que a gente chegue aí com o Volkswagen ID.4 fabricado na unidade da Volkswagen no Tennessee. A Volkswagen prepara também o lançamento e a fabricação desse modelo no mercado chinês. Nos Estados Unidos, quando ocorrer a fabricação em território americano, a Volkswagen prepara o lançamento do ID.4 também numa configuração um pouco mais barata, com motor aí um pouco mais tranquilo, em torno de 140 cavalos, e aí o preço ficaria a 35 mil dólares. Se você tira aí o incentivo fiscal, cairia para em torno de 26.500 dólares. Aí o preço aí já começa a ficar bastante interessante numa configuração, numa conversão direta, né? A gente poderia ver aqui um preço em torno de 27 mil dólares, sem imposto de importação, que a gente sabe que os carros elétricos não têm imposto de importação. 26.500 vezes 5,3, a gente teria em torno de 140 mil reais, um preço de um Volkswagen ID.4 chegando ao mercado brasileiro aí nessa configuração mais barata. É importante considerar que esse valor inclui aí um incentivo de 7.500 dólares no mercado americano. A gente não sabe se esse incentivo aí também seria extensível para consumidores brasileiros, eu acredito que não, mas aí a gente ficaria com 35 mil dólares vezes 5,2 é em torno de 180 mil reais. 180 mil reais é um preço aí competitivo para um SUV nessa faixa de preço, de dimensão, porque a gente sabe, por exemplo, no mercado brasileiro hoje, o modelo elétrico mais barato que tem é o Renault Zoe, que sai de 150 mil reais. Ou seja, se esse carro conseguir chegar no mercado brasileiro em torno de 180 mil reais, certamente será um grande sucesso por conta dessa autonomia de 520 quilômetros. Então é isso, o novo Volkswagen ID.4 SUV elétrico da Volks chega agora aos mercados mundiais em setembro de 2020.